Sempre foi meu objetivo aqui no canal falar sobre espiritualidade, não simplesmente sobre religião. E para quem acha que as duas coisas são iguais, eu diria que você está enganado. Ok? Então, tudo que eu tenho apresentado aqui, quase 100% das vezes, tem como objetivo mostrar algo prático, espiritualidade prática. E o tema de hoje é um tema um tanto combatido, controverso, polêmico. Não precisava ser, mas é. E, mais uma vez, eu quero fazer uma aplicação prática sobre o assunto. Talvez esse seja apenas um dos vídeos dessa semana em que eu vou falar sobre espiritualidade prática, ok? Então, Jesus contou uma parábola em Lucas 16, de 19 a 31, falando sobre um mendigo chamado Lázaro e sobre um homem rico em que a Bíblia não diz o nome. E aí tem muitos detalhes ali. E muita gente pensa que Jesus falou essa parábola para mostrar o que acontece com as pessoas após a morte. Mas esse não foi o objetivo dele. O objetivo primeiro dele foi falar sobre a avareza e como a avareza faz mal ao ser humano, como ela mata o ser humano, em muitas formas, ok? Às vezes até literalmente. Tá? E Jesus vai apresentando a parábola, é uma conversa entre Abraão e um homem que está supostamente no inferno queimando. E então, depois de tudo isso, Abraão apresenta uma solução. E é engraçado que quando existe esse debate bíblico na televisão, no YouTube, que eu vejo, nunca se discutem sobre esses textos, que são a conclusão da parábola, que são o auge da parábola e que são a solução. Porque mesmo que você acredite que a pessoa vá para o inferno após a morte, uma coisa que eu não acredito, porque não é bíblico, tá? Mas não é esse o ponto hoje. O ponto hoje não é esse. Vamos dizer que você acredita nisso, eu não acredito? Tá. Então, o ponto aqui, a discussão teria que ser agora qual é a solução apresentada na parábola para que a pessoa não vá para o suposto inferno. Ok? Porque esse é o objetivo. Qual é a solução para a pessoa não se perder? Esse é o objetivo da parábola. E aí Abraão fala, no verso 29. Ele diz assim, que os irmãos do rico têm Moisés e os profetas. E se eles recorressem ao que Moisés disse, e aquilo que os profetas disseram, se eles praticassem aquilo que Moisés escreveu, e aquilo que os profetas escreveram, eles estariam salvos. E é engraçado porque as pessoas que amam essa parábola, porque elas adoram ver o ímpio sofrendo, apesar que Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, muitos eu vejo, especialmente evangélicos, que têm prazer na morte do ímpio, né? Esses evangélicos ficam torcendo para alguém morrer no carnaval, para que um carro alegórico caia em cima de alguém, mate alguém, né? Eles acham que isso aí é da vontade de Deus, né? E não vou nem entrar no mérito dessa questão, é lamentável. Mas você que acredita nessa parábola, que diz que ela é literal, você por que não ouve Moisés e os profetas? Por que a maioria das denominações cristãs, a maioria esmagadora, não aceitam Moisés e os profetas? Não é interessante? E é engraçado porque Abraão fala isso no verso 29, e no verso 30 o rico fala, não,
ele descarta, ele fala, quer dizer que não é importante Moisés e os profetas. Ele fala, não, mas se o morto ressuscitar e falar com eles, então eles vão se converter. Daí Abraão fala no último verso, 31, último verso da parábola, ele fala assim, olha, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, mesmo que um morto ressuscite para ir falar com eles, eles também não vão aceitar o testemunho desse morto que ressuscitou. E sabe quem é o morto que ressuscitou? É Jesus Cristo. Esse é o morto que ressuscitou e continua falando conosco, continua falando com a humanidade. E a humanidade não aceita. Quem não aceita Moisés e os profetas também não aceita o morto que ressuscitou, Jesus Cristo. É muito interessante isso. Porque esse morto que ressuscitou, o Senhor Jesus, ele fala de acordo com Moisés e os profetas. Ele deixou bem claro isso aos discípulos a caminho de Emaús, logo após a ressurreição. Ele não falou assim, olha, eu ressuscitei, acreditem em mim. Não, não. Ele quis convencer primeiro através de Moisés e os profetas. Vocês já leram isso? Está em Lucas também. Primeiro, ele quis usar Moisés e os profetas. Aí eles falaram, nossa, ouvindo Moisés e os profetas pela boca desse homem, o nosso coração ardia, porque ele falava com autoridade. E aí, como se fosse a cereja do bolo, aí Jesus se manifesta como o morto que ressuscitou para a salvação da humanidade. Aí faria todo sentido. Não tem como aceitar Jesus e rejeitar os profetas e Moisés. Não tem como aceitar Moisés e os profetas, como fazem os judeus, e rejeitar a Jesus. Então, tudo só fica na teoria. Quem diz que aceita Moisés e os profetas, como os judeus, e rejeitam a Jesus, então eles não aceitam Moisés e os profetas. E aqueles que dizem que aceitam Jesus e rejeitam Moisés e os profetas estão igualmente perdidos. Não é possível ficar só com Jesus e rejeitar Moisés e os profetas como se eles tivessem sido servos do diabo, né? Moisés é tratado em várias denominações evangélicas como alguém que foi usado pelo diabo. Foi um legalista, foi um homem qualquer, foi um homem que não teve uma clareza espiritual sobre Deus. E os profetas, nossa, aí são mais desprezados ainda. Tem gente que nunca ouviu falar de Ageu, né? As pessoas querem ir numa igreja para pular, e para gritar, e para dançar, e para falar em línguas. Aí fala assim, você já leu Sofonias? Sofonias? Tem alguma coisa a ver com sanfona? O que é isso? É da Bíblia? Ageu? Jonas? Não, os profetas pequenos. O que é isso aí? Não, nunca nem ouvi falar. Está na Bíblia isso? Não é da Bíblia católica, não? Não são livros apócrifos? Né? Outros que dizem até assim, eu amo os salmos. É mesmo? Você já leu os 150 salmos? Não, nunca li. E quanto tempo você tem de evangélico? 5 anos, 10 anos. Nunca leu nem os salmos completos? Não, na igreja a gente passa mais louvando a Deus, né? É uma maravilha. É tão bonito o louvor na nossa igreja. Então que fique bem claro, para você que ama a parábola de Lázaro e o rico, se você rejeita Moisés e os profetas, não adianta nada você acreditar nessa parábola, seja lá do jeito que você acredita. Se você acredita que é literal, como eu acredito que não seja, né? Você acredita que é literal, eu acredito que não é. Ok? O que nós fazemos com essa parábola? Isso é importante. O que nós fazemos? Nós recorremos a Moisés e os profetas, como foi recomendado na Bíblia. São palavras de Jesus. Abraão está falando na parábola, mas quem está contando a parábola
é Jesus. Então são palavras de Jesus dizendo: vá atrás de Moisés, leia os profetas, pratique seus ensinamentos e vocês não irão para o lago de fogo e enxofre. Essa é a mensagem de hoje, bem prática, bem clara. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente sendo enganada, muita gente que rejeita Moisés e os profetas, que zombam até das palavras do Velho Testamento, zombam. Eu já vi vários pastores que zombam das palavras de Moisés e dos profetas. Que Deus tenha misericórdia dessa gente. Por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore pelo nosso ministério. Se Deus tocar em seu coração, colabore com o nosso ministério. Temos aí o Pix, porque nós não somos patrocinados por ninguém, nenhuma denominação, tá? Então precisamos sim do auxílio de vocês para que esse programa possa crescer. Em nome de Jesus. Amém.